Câmara Municipal de Jesuítas, processo da 77ª sessão ordinária do dia 29 de agosto de 2022. Tendo o quórum legal, declaro aberta a sessão. Leitura do Evangelho. Convido o vereador Levaldo Sônia Mourinho para proceder à leitura de um trecho da Bíblia, logo após a oração universal do Pai Nosso. Todos de pé. Olhos fixos em Jesus. Portanto, estamos rodeados dessa grande nuvem e testemunhas. Deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra em nós. Corramos com perseverança na corrida. Mantenham os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé, em troca da alegria que lhe era proposta. Ele submeteu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus, para que vocês não se cansem e não percam o ânimo. Pensem atentamente em Jesus, que suportou contra si tão grande hostilidade por parte dos pecadores. Palavras do Senhor. Pai nosso, Aprovação da ata. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, ata da 76ª sessão ordinária relativa ao quarto período legislativo, realizada no 22º dia do mês de agosto do ano de 2022. Com a presença de todos os vereadores, havendo quórum legal, o presidente Rogério declarou iniciada a sessão às 19 horas. Iniciada a parte do expediente, foi realizada a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem restrições. Prosseguidos os trabalhos, passamos para a leitura do dia, mensagem número 18 de 2022, referente ao projeto de lei número 20 de 2022, de autoria do Executivo. No pequeno expediente, se inscreveu para fazer uso da palavra o vereador Valdeir Heleno Santos. No grande expediente, nenhum dos vereadores se inscreveu para fazer uso da palavra. Na ordem do dia, em primeira discussão e votação do projeto de lei número 17 de 2022, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 1397.1411/2011, PPA do quadriênio 2022-2025 e da outras providências. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei número 18 de 2022, com a súmula, dispõe sobre a alteração da lei municipal 1398 e da lei 1412 de 2021, LDO, para o exercício do ano 2022 e da outras providências. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação do projeto de lei 19 de 2022, que autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jesuítas para o exercício 2022. Em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação na indicação número 55 de 2022, para que deixe a porta do banheiro do cemitério aberta. A população que vai ao cemitério visitar seus entes queridos não tem onde fazer suas necessidades fisiológicas, porque a porta do banheiro fica trancada. Com isso, algumas pessoas, infelizmente, acabam fazendo suas necessidades ali dentro. Essa situação é muito ruim para a imagem do nosso cemitério, é uma questão de saúde pública. Em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nas explicações pessoais, se inscreveu para fazer uso da palavra o vereador Francis Douglas Rodrigues da Silva. O presidente agradeceu a presença de todos os vereadores, visitantes e funcionários. Nada mais havendo a tratar, encerrou a sessão às 19 horas e 46 minutos, da qual foi lavrada a presente ata, que, se aprovada, será assinada pelo primeiro secretário e pelo presidente, estando a gravação integral da sessão à disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal de Jesuítas. Sem mais, senhor presidente. Em discussão?
Em votação. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente. Determina o primeiro secretário a leitura do expediente. Prefeitura Municipal de Jesuítas, mensagem 19/2022. Senhor presidente, vereadores, apresentamos a apreciação desta ilustre Casa de Leis, o presente projeto de lei, que tem o propósito de ratificar o protocolo de intenções do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, CIASOP. Os consórcios públicos passaram a se constituir a partir dos anos 90 como um importante instrumento de política pública para o desenvolvimento econômico e melhorias do sistema de saúde, saneamento, meio ambiente, entre outros. Tais objetivos implicam em crescente pressão dos recursos financeiros para os entes federados, sobretudo para o ente municipal, que teve que assumir a partir da Constituição de 1988, uma série de compromissos que antes eram financiados fundamentalmente pelo governo central. Esse movimento ficou caracterizado como sendo de transferência de competência, que acompanhado de uma transferência de receita em proporção inferior às novas obrigações assumidas e a uma rígida política financeira capitaneada pela chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, obrigou a que todos os municípios buscassem novas formas de financiamento. Uma dessas formas se constitui nos consórcios públicos. Nesse quadro surgem os consórcios públicos intermunicipais, como forma de promover localmente bens e serviços públicos com forma ágil e desburocratizada. A principal vantagem que o consorciamento pode oferecer aos entes municipais reside na obtenção de escalas, tanto no que tange aos recursos financeiros como de material, sem a qual cada município isoladamente não teria como atingir. Diante deste contexto, a Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, AMOP, em Assembleia Geral, deliberou pelo estudo, análise e elaboração de proposta de consorciamento com viés multifalitário para o desenvolvimento e execução dos programas do interesse comum. Assim sendo, propõe-se a criação do Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná, o CIASOP, que, mediante adesão do ente municipal ao protocolo de intenções e anexo e sua ratificação pela Câmara de Vereadores, deve-se levar em conta a previsão constitucional de igualdade formal e os mecanismos jurídicos e políticos visando alcançar a igualdade material. Depreende-se que o poder público possui obrigação de enfrentar a desigualdade de gênero e a violência doméstica e familiar que dela resulta. Nesse sentido, em caso de maior gravidade e urgência, em que a mulher se encontra em situação de grave risco de vida, exige-se a atuação comprometida do poder público não somente para amenizar as situações apresentadas, mas também para prevenir que elas se agravem. De acordo com o documento que orienta a política de abrigamento nacional, Diretrizes Nacionais de Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência, o conceito de abrigamento diz respeito à gama de possibilidades de acolhimento provisório destinado a mulheres em situação de violência, violência doméstica, familiar contra a mulher, tráfico de mulheres, etc., que se encontra sob ameaça e necessita da proteção em ambiente acolhedor e seguro. O abrigamento, portanto, não se refere somente aos serviços propriamente ditos, como albergues, casa de abrigo, casa de passagem, casa de acolhimento de curta duração, mas também inclui medidas de acolhimento que podem constituir em programa de benefícios que assegurem o bem-estar físico, psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como de sua segurança pessoal e familiar. Nesse sentido, na lógica da regionalização dos serviços municipais, os municípios constituídos através do consórcio, a partir de uma série de critérios, contribuirá com os municípios consorciados na sua área de abrangência para a plena atenção à mulher em situação de violência,
a partir das orientações do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência e Articulação da Câmara Técnica Estadual. Portanto, se celebra o presente consórcio para, inicialmente, a implantação de vagas de acolhimento para mulher em situação de violência doméstica. Por esta razão, requisitamos aos vereadores que a presente proposição seja recebida e analisada seguindo os trâmites legais, constitucionais e regimentais, com a costumeira atenção dessa Casa de Leis, pugnando-se pela sua aprovação. Colocamos-nos à disposição dessa Casa de Leis, desde logo representantes do Poder Executivo local, para prestarem todas as informações e esclarecimentos que se fizerem necessários sobre esta matéria. Aparecido José Beleiro Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 21/2022, ratifica o protocolo de intenções firmadas pelo município de Jesuítas, Estado do Paraná e municípios signatários da AMOP, com a finalidade da criação do CIASOP, Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná. Artigo 1º. Fica ratificado nos termos da Lei Federal número 11.107 do ano de 2005 e seu decreto federal regulamentador de número 6.017 do ano de 2007, o protocolo de intenções firmado entre os municípios signatários da região da AMOP, visando principalmente abrigamento de mulheres em situação de violência. Artigo 2º. O protocolo de intenções, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 3º. O consórcio que ora se ratifica terá a personalidade jurídica de direito público com natureza autárquica. Artigo 4º. Fica autorizada a abertura de dotação orçamentária própria para fins de cumprimento do artigo 8º da Lei Federal 11.107 de 2005, podendo ser suplementada em caso de necessidade. Artigo 5º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º, revogam-se disposições em contrário. Paço Municipal, Francisco Rodrigues da Silva. Aparecido José Beleiro Júnior, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, mensagem número 20, 2022. Senhor Presidente, vereadores, encaminhamos para apreciação e votação e aprovação dessa Casa Legislativa o projeto de lei que regulamenta a Lei Federal 14.103 de 2020, acerca da nomeação da função da direção de instituição de ensino da rede municipal. A regulamentação considera a Lei Federal número 14.113 do ano de 2020, que instituiu o Fundeb, de forma permanente, inovando na fórmula de cálculo, dentre outras inovações, determina o valor anual por aluno decorrente da complementação. Consiste em 2,5 pontos percentuais nas redes públicas, que será distribuído às redes públicas de ensino que cumprirem as condicionalidades e apresentarem melhoria dos indicadores. Dentre eles, uma das exigências é de que o provimento do cargo ou função de gestor escolar, de acordo com critérios técnicos e mérito de desempenho, ou a partir de escolha realizada com participação da comunidade escolar dentre os candidatos. Estes aprovados previamente em segunda avaliação de mérito e desempenho, pelo artigo 14, parágrafo 1º da seguinte Lei Federal 14.113 de 2020. Dessa forma, a presente proposição será amparada na necessidade de regulamentação do procedimento de escolha dos diretores das instituições de ensino e atendimento dos requisitos da norma legal nacional, garantindo que o município esteja em concordância com os requisitos da lei do Fundeb, e assim possa receber plenamente todos os recursos devidos e evitar a falta de repasse por inadequação que se prescreve a lei. Pelo exposto, submetemos ao presente projeto de lei para apreciação em caráter de urgência pelos nobres vereadores desta Casa de Leis. Aparecido José Beleiro Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 22/2022, súmula
altera o título do capítulo 15 do artigo 36 da Lei 723, de 21 de fevereiro de 2006, incluindo os parágrafos 3º e 4º, regulamentando a Lei Federal número 14.103 de 2020, acerca da nomeação da função de direção de ensino de instituição da rede municipal. A Câmara Municipal Jesuíta do Estado do Paraná aprovou e eu, Aparecido José Weiler Júnior, prefeito municipal, sanciono o seguinte. Artigo 1º. O título do capítulo 15 da Lei 723, de 21 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Capítulo 15 da Direção de Instituição Educacional. Artigo 2º. O artigo 36 da Lei 723, de 21 de fevereiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 36. A função de direção de instituição educacional será ocupada por profissional efetivo do quadro magistério nomeado pelo chefe do Poder Executivo que possua habilitação exigida em regulamento próprio, procedida de processo de escolha e avaliação entre os professores da comunidade da rede municipal de ensino. Parágrafo 1º. O mandato do ocupante nomeado para a direção da instituição educacional, após regular processo de consulta à comunidade escolar, será de 2 anos, com direito à recondução por uma vez. Parágrafo 2º. Decreto do Executivo regulamentará e definirá os critérios e condições para a habilitação e o exercício das funções de direção e os critérios para a prévia avaliação do mérito e desempenho, em especial a forma de participação da comunidade escolar na sua escolha. Parágrafo 3º. A participação do profissional do magistério no processo de prévia avaliação de mérito e desempenho é obrigatória, mesmo quando nomeado diretamente pelo chefe do Poder Executivo como condição para a participação no processo de consulta à comunidade. Parágrafo 4º. As funções de direção de que trata o caput do artigo deverão ser exercidas em período integral, salvo se a instituição funcionar em apenas um turno. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Paço Municipal Francisco Rodrigues da Silva, Gabinete Prefeito Municipal Jesuíta do Estado do Paraná, 26 de agosto de 2022. Aparecido José Weiler Júnior, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Jesuítas, projeto de resolução número 1 de 2022. Súmula estabelece a proposta parcial do orçamento da Câmara de Jesuítas para o exercício de 2023 e dá outras providências. Artigo 1º, nos termos do inciso 5º do artigo 33 da Resolução 2, de 22 de dezembro de 99, de que trata o regimento interno, fica estabelecida a proposta parcial de orçamento da Câmara Municipal de Jesuítas para o exercício financeiro 2023, conforme anexo 1 e 2 que acompanham a resolução. Artigo 2º, a proposta orçamentária para o exercício 2023, em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, é de R$ 1.755.000, devidamente classificada e codificada conforme o constante do anexo 1 e 2 da integração de presente resolução. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jesuítas, Estado do Paraná, aos 29 dias do mês de agosto do ano de 2022. Rogério Figueiredo Jorge, presidente. Sem mais, senhor presidente. Os projetos, indicações apresentadas serão encaminhados às comissões permanentes e a quem de direito. Pequeno expediente. Para apresentação de requerimentos verbais e breves comentários, não havendo inscrições, passamos ao grande expediente. Para pronunciamento de assuntos de interesse público, também não havendo inscrições, passamos à ordem do dia. Câmara Municipal de Jesuítas, ordem do dia. Em votação do regime de urgência especial do seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 22/2022, súmula. Altera o título do capítulo 15 e o artigo 36 da Lei 723, de 21 de fevereiro de 2006,
incluindo os parágrafos 3 e 4º, regulamenta a Lei Federal número 14.113, 2020, acerca da nomeação da função de direção da instituição de ensino da rede municipal. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está. Ao contrário, se levante. Só o regime. Não tinha discussão? Não, está votando o regime do mas não tem? Não, mas daí já vai para a votação. Em votação do regime de urgência, o vereador que estiver de acordo permaneça como está. Ao contrário, se levante. Tá, mas daí... Aprovado o regime de urgência especial por unanimidade de votos. Fica suspensa a sessão por 5 minutos para pareceres do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal.
isso aí vai na comissão, dá para conversar. Retornando aos trabalhos da ordem do dia, em única discussão e votação do projeto de lei número 22, 2022. Súmula: altera o título do capítulo 15 e o artigo 36 da Lei 723, de 21 de fevereiro de 2006, incluindo os parágrafos 3º e 4º, regulamenta a Lei Federal número 14.113 de 2020, acerca da nomeação da função de direção de instituição de ensino da rede municipal. O vereador que estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Não, agora vai para votação, tem que ter discussão. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente. Ordem concedida. Sei que nós já discutimos esse projeto lá atrás, mas eu quero deixar registrado aqui a minha opinião. Né? Dessa forma que está aqui, como nós discutimos ali, eu estarei, sim, aprovando esse projeto, mas com uma certa ressalva, com um certo pé atrás, porque acredito que, da forma que pode ser isso aqui, na escolha dos diretores, acredito que possa não se tornar democrático, né? Eu acho que não vai ser a população que vai ter esse direito de escolha. Então, eu quero deixar aqui minha certa indignação com esse projeto. Mas pode tocar, presidente. Obrigado. Alguém mais vai fazer uso da palavra? Aprovada em única discussão e votação por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 17, 2022, com súmula, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1397, 2021 e 1411, 2021, Lei do Plano Plurianual, PPA, do quadriênio 2022, 2025 e da outras providências. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 18, 2022, com súmula, dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 1398, 2021 e 1412, 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para o exercício 2022 e da outras providências. Em discussão? Pelo jeito deve ser 2023 aqui. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Em segunda e última discussão e votação do projeto de lei número 19, 2022, com súmula, autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de crédito adicional especial no orçamento do município de Jesuítas para o exercício de 2022. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovada em segunda e última discussão e votação por unanimidade de votos. Câmara Municipal de Jesuítas, em única apreciação e votação do projeto de resolução número 1, 2022, com súmula, estabelece a proposta parcial do orçamento da Câmara Municipal de Jesuítas para o exercício de 2023 e da outras providências. Em discussão? Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está, ao contrário se levante. Aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Explicações pessoais? Não havendo inscrições, passamos aos comentários e avisos finais. Gostaria, nesse momento, de agradecer
a presença de todos os vereadores, né? Tivemos uma grande conversa ali hoje com relação aos projetos, e às vezes a gente entende, né, a situação de cada um pensa de uma forma com relação a todo o tema, cada hora chega uma coisa nova, e muitas vezes somos pegos de surpresa, né? E esse processo, esse projeto, hoje, no caso, que foi protocolado na sexta-feira, entrou em regime de urgência. E é um tema novo, que é uma exigência do Tribunal de Contas, e a gente acaba ficando, né, assim como o vereador Valdeir Heleno colocou, meio com o pé atrás com relação a algumas aprovações que são feitas. O Tribunal de Contas, tanto quanto o Ministério Público, muitas vezes exigem algumas transformações. E o tempo é muito curto para que isso possa acontecer. E a velocidade que tudo isso vem de encontro com os municípios, às vezes acaba chegando na Câmara de Vereadores, a casa na qual aprova, cria as leis para que tudo possa andar da forma que tem que ser. E hoje tivemos aqui uma boa conversa, né, um bom entendimento de todos os vereadores, alguns mais, outros menos, e a gente também fica, né, com esse pensamento, né, do que estamos fazendo, se tudo está certo, são exigências, são normas, e com certeza a gente fica, né, Marrom? A gente fica sempre naquela dúvida. Tudo que é feito está correto, tudo que é feito está certo. Mas exigências são leis que são para ser cumpridas, e hoje aprovamos em regime de urgência um projeto de lei no qual vem para que possamos fazer, né, a partir da próxima gestão, não dessa, dos diretores de escola, uma qualificação para que quem queira ser candidato passe por essa avaliação antes, e também não só dos professores, não só pela indicação do Poder Executivo, mas também dos profissionais da área, no caso, os professores. Então, só para esclarecer um pouco sobre o que aconteceu hoje na sessão, agradecemos a presença de todos os visitantes, sempre bem-vindos a essa casa, todos os vereadores, fizeram um curso semana passada, buscaram mais qualificação, muito importante para o bom trabalho dessa Casa de Leis. Agradecer ao trabalho de todos os funcionários, e nada mais tendo a tratar, com as graças de Deus, declaro encerrada a presente sessão, às 19h46.